Boa noite, estamos ao vivo falando hoje sobre como os problemas emocionais são construídos na nossa mente e como nós podemos ter aí uma solução, como podemos ter uma possibilidade de solução para esses problemas que nós temos como problemas, né? Vou explicar que, na verdade, isso que nós chamamos de problemas emocionais nada são do que soluções equivocadas da nossa mente. Eu fiz um post mais cedo falando sobre que basicamente qualquer problema de ordem emocional tem a mesma estrutura. Então eu vou falar sobre essa estrutura, porém antes eu vou falar sobre alguns fatores muito importantes. Tem o meu rascunho aqui, minha colinha, para poder ser bem objetivo e claro e direto. Seja bem-vinda a Lu, seja bem-vinda a Vânia. Fiquem por aqui, vai ser muito legal. Mesmo que você não esteja ansioso, nem em depressão, nem com crise de pânico, nem nada parecido, eu tenho certeza que o conteúdo dessa live vai ser edificante e construtivo para vocês. Guilherme, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite. Excelente noite para você. Então vamos lá, sem mais delongas. Então quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegar daqui a pouco. Então vamos lá. É muito importante, né, em primeiro lugar, a gente compreender que muitas pessoas eles não participam da live ao vivo, mas ela fica gravada. E ficando a live gravada, você pode assistir depois quantas vezes você quiser, caso ache interessante, se quiser também compartilhar esse conteúdo com algum amigo, com alguma amiga, especialmente aquela pessoa que esteja passando por uma situação difícil na sua vida emocional, seja no seu relacionamento, com o parceiro, com a parceira, seja no trabalho. Essas informações, elas são, eu diria para você que a base da terapia, a base daquilo que eu aplico enquanto conteúdo, enquanto prática também, né? Enquanto conteúdo teórico, também enquanto conteúdo prático. Você pode ficar por aí e fazer suas perguntas também, compartilhar se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma questão e gostaria de compreender um pouco mais sobre ela dentro da nossa limitação aqui de plataforma, né? Não podendo falar diretamente com você talvez, mas nós vamos responder. É claro que numa live anterior, uma pessoa não estava muito bem, estava com umas crises de ansiedade e eu sou um pouco ousado, né? Eu falei para ela, se quiser entrar online aí, a gente trata agora. E ela teve coragem e veio e tratou e ficou legal, né? Então de vez em quando a gente faz umas loucurinhas dessa aí também, tá tudo certo. Então pessoal, vamos lá, vamos direto ao conteúdo. Por que eu decidi falar sobre essas questões, esses problemas dos quais nós muitas vezes não sabemos da onde vêm, para onde vão? Porque a maior parte das pessoas que vêm à terapia, elas vêm em duas situações. A primeira situação é aquela pessoa que vem tendo certeza de qual é o problema dela. Essa semana finalizei o atendimento com uma psicóloga e ela dizia assim, né, talvez pela bagagem de conhecimento já da sua formação em psicologia, ela dizia assim, olha Luiz, eu já sei qual é a causa, ô Claudião, bem-vindo. Luizão, eu já sei qual é a causa do meu problema, eu já sei o que desencadeou esse problema. Eu falei, você sabe? Ela falou, sei. Eu falei, então provavelmente você está errada. E por que, gente? Porque outro tipo de gente que vem para terapia não sabe nem qual é o problema. Ela fala, eu só estou me sentindo mal, eu não sei nem por onde começar. Então o que acontece? Geralmente quando a gente acha que sabe a raiz, a origem do nosso problema, geralmente a gente está errado. Justamente por ser um mecanismo de defesa da mente, ocultar como aquilo começou, os trajetos que aquele problema fez no decorrer da nossa história até chegar no dia de hoje no incômodo tão grande ao ponto de incomodar a pessoa ao ponto de ela procurar terapia. Tá? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, dá um toque aí. Fala que tá tudo ok aí, tá bom? Se estiver baixo o som, tô tentando ajustar o microfone aqui, vocês me falam também. Então, por que acontece isso? Porque, como certa vez disse alguém, a mente mente. Quando nós pensamos que sabemos a origem de um problema, eu vou citar aqui um caso que é muito comum, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas ansiosas. No mundo, o Brasil ele lidera o ranking de pessoas ansiosas. E o que acontece? Então vamos colocar a ansiedade nesse contexto aí, né?
A pessoa diz assim, olha Luiz, eu estou ansiosa é por conta do estresse do meu trabalho, é porque minha família não está legal, é porque meu filho está doente, e tudo isso são meras desculpas racionais para ocultar a verdadeira causa, o verdadeiro motivo dessa ansiedade. Então quando você vem à terapia já chutando e dizendo, olha, eu acho que é por conta disso que eu tenho esse problema, geralmente você não estará acertando aí o tiro, tá? Boa noite, meu querido Wagner. Então, a mente, ela mente para nós. É como se fosse um mecanismo que oculta mesmo a causa, como se fosse... Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que sofreu um abuso na infância, na maioria das vezes ela não lembra. Como se aquela memória traumática ficasse bloqueada. Muitas pessoas discordam disso, mas a psicanálise vai falar bastante sobre isso. Existem algumas características da mente, e essas características elas são importantíssimas. Maria José, é minha titia, não é? Se for, diga aí. Então, obrigado, Wagner. Então, o que acontece? Existem algumas características da mente que precisam ser consideradas quando a gente vai fazer um tratamento terapêutico. A primeira característica da mente ela é atemporal. Então, se a nossa mente ela é atemporal, isto quer dizer que ela não faz diferença entre passado, presente e projeção do futuro. Por isso que a pessoa que tem ansiedade, ela sempre vai colocar a culpa no futuro. A ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente. Isso é uma grande bobagem, na verdade, porque quando você sente estresse, ansiedade ou depressão... Oi, titia, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Quando você sente ansiedade, estresse, depressão, você primeiro sente, depois você interpreta. Então, primeiro você tem aquela sensação de formigamento na mão, sufocamento, falta de ar, todas essas coisas, depois o seu cérebro vai querer interpretar aquilo e colocar a culpa em alguém. E aí ele vai colocar a culpa em algum... Se não tem nada acontecendo aqui agora, por exemplo, o meu trabalho está estressante, ele vai colocar no futuro, dizer, olha, é porque você está com medo de morrer, por exemplo. Então sempre vai ter um bode expiatório, mas na verdade não tem nada a ver com isso. A nossa mente sendo atemporal, ela considera os nossos traumas infantis como se fossem traumas atuais e como se fossem situações que vão acontecer repetidamente no futuro. Tudo isso por quê? Porque existe um mecanismo de defesa do nosso corpo, da nossa mente. Quando eu falo mente, a gente está falando do cérebro, tá? Vejam bem, quando você está andando no meio do mato e uma cobra pica o seu pé, você cria um mecanismo de defesa automaticamente. Aquela memória vai ficar de forma que toda vez que você olhar um mato, um mato um pouco mais denso e alguém te convidar para, de repente, passar por ali, numa trilha, por exemplo, você vai sentir aquela sensação como se alguma cobra fosse picar você, ou como se tivesse algum bicho à espreita ali esperando você passar. A sua mente produz esse tipo de sensação, de impressão, justamente para te proteger, para que você não passe por aquela situação traumática de novo, certo? Então, ela não entende que aquilo aconteceu no momento passado e que pouco provavelmente vai acontecer no futuro e que no presente não está acontecendo aquilo. A pessoa gera, por exemplo, ali uma fobia, um trauma, e toda vez que ela olha para uma moita, ela acha que uma cobra vai picar ela. Acontece isso. Uma outra característica da mente é que ela é amoral. O que quer dizer isso? É que não existe senso de moralidade na nossa mente. Não existe aquele senso de certo. Bem-vinda, Ana Carolina. Não existe aquele senso de certo e errado. Então, isso acaba gerando alguns problemas para quem tem ansiedade, para quem tem principalmente depressão. Por que eu estou falando isso? Imagine que a sua mente ela quer se livrar de um problema específico, mas para se livrar desse problema específico, que é, por exemplo, medo de pessoas, porque quando você era criança você apanhava muito na rua e você sentia aquele desespero, mas chega um momento na sua vida em que acontece uma situação parecida, você passa na rua e tem um homem agredindo uma mulher, por exemplo. Então você olha aquilo ali, você é mulher, você fica com medo, você fica assustada com aquela situação, bem-vinda Su, bem-vinda Gi, e aquilo desperta em você exatamente aquela sensação de quando você apanhava na rua, quando era criança. Toda vez que saía tinha aquela vizinha que batia em você. O que acontece? Você hoje com 40, 50 anos talvez, vai ter esta mesma sensação que a criança tinha naquela situação. Por quê? Porque a sua mente relacionou
aquele evento presente com aquele evento passado. Ela falou, olha, isso ainda é um perigo. Então, ela, por ser atemporal, como eu falei primeiro, ela vai entender que aquilo pode acontecer agora com você. Sendo assim, a sua mente ela vai dar um jeito de te livrar daquele problema. Olha, você nunca mais vai sair na rua e você nunca mais vai apanhar quando sair na rua, porque você não vai sair na rua. Então a pessoa ela cria uma fobia social. A pessoa ela cria, por exemplo, ela desenvolve um medo de sair do portão de casa. Ela só se sente segura dentro da casa dela. Quando eu falo que a mente é amoral, por que eu estou falando isso? Porque qualquer pessoa com a sua mente sã sabe, com a sua mente racional, com a sua mente consciente, sabe que sim, você pode sair na rua e pode vir um louco e bater em você e te agredir, mas é pouco provável que isso aconteça. Mesmo que a sua mente consciente saiba disso, aquele mecanismo de defesa que já se automatizou no seu sistema límbico, ele vai deixar você com aquele pavor de sair de casa. E daí é que surgem a maior parte das fobias, das crises de pânico e das ansiedades também. A maior parte das ansiedades, fobias e crises de pânico nascem desta forma, porque a sua mente não sabe compreender, a sua mente emocional, vamos colocar assim, não sabe compreender que não sair de casa é muito pior do que sair e correr o risco de, em 10 anos, ser agredido uma ou meia vez. Então, quando você compreende que a sua mente, além de não ter noção de tempo, ela também não tem noção de certo e errado, de melhor ou pior, ela simplesmente quer evitar aquele problema específico, você já começa a olhar o seu problema de uma maneira diferente. Um outro detalhe também que a nossa mente ela é uma mente que generaliza as soluções. Então é muito comum a pessoa vir com várias queixas para a sessão, ela vem com várias queixas para a terapia, então ela pega aquela queixa que para ela parece pior e nós atuamos em cima daquela queixa. E resolvendo aquela queixa, todas as outras, como num efeito dominó, são solucionadas também. O que a mente deste cliente, desta paciente, o que esta mente fez? O que ela fez foi justamente generalizar. Ora, se esta solução que foi aplicada a este problema pontual resolveu, foi útil, então eu posso aplicá-lo a todos aqueles problemas que são parecidos com esse que vai dar certo. Então a pessoa acaba resolvendo, né? É o famoso mira no que vê e acerta no que não vê, né? Acaba que o resultado sai melhor do que a encomenda, porque você coloca uma solução para um problema e a sua mente aplica ela em vários outros problemas. Porém, tem uma questão que é muito negativa nessa capacidade que a nossa mente tem de generalizar. E a gente já vai falar exatamente sobre como se constrói o problema. Se vocês estão entendendo até agora, se ficou alguma dúvida, vai colocando aí, que eu posso ser mais claro se for necessário, tá? Então, qual que é o problema dessa generalização? O problema dessa generalização é que do jeito que a sua mente generaliza soluções, bem-vindo Elis, do mesmo jeito que a sua mente generaliza soluções, ela também generaliza problemas. Então, um problema, por exemplo, eu apanhava de um garotinho na escola. Então, eu acho que qualquer pessoa vai me bater. Luiz, isso não é comum. É sim. Se você fosse terapeuta, você ia ver a quantidade de situações que a nossa mente generaliza. Então, um problema acaba sendo aplicado a várias outras situações, de forma que o indivíduo passa por um luto. A mãe faleceu, um irmão faleceu. Então aquela pessoa começa a ter medo de perder o emprego. Ela começa, então, a ter pânico quando chega no trabalho, porque ela acha que está fazendo tudo errado e alguém vai mandar ela embora. E ela começa a desenvolver um ciúmes doentio também do namorado, porque ela acha que vai perder o namorado. Olha só o princípio. Perda. Ela perdeu alguém importante na vida dela, ele não conseguiu superar aquele luto ainda, não viveu aquele luto de forma adequada para que ele viesse então, como que eu posso dizer, se apaziguar, se acostumar, para que esse indivíduo pudesse se acostumar com aquela perda. Então ela começa a generalizar e tudo ela acha que vai perder. Se torna, então,
uma namorada, um namorado possessivo, possessiva, se torna uma pessoa incompetente no trabalho, por mais competente que seja, nunca vai achar que está bem, sempre vai achar que alguém vai abandoná-la, que alguém vai deixá-la porque alguém morreu. Então, acho que esse exemplo de generalização de problema ficou bem claro, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem trazer alguma situação pontual da vida de vocês ou de algum caso que vocês conheçam, faz bem também porque a gente vai analisando aqui, tá bom? Então, 3 características da mente que fazem com que se desenvolvam os nossos problemas emocionais e que podem ser utilizados também para a solução dos nossos problemas: a temporalidade, a moralidade e essa capacidade de generalizar quase tudo. Indo diretamente agora ao post que fiz um pouco mais cedo, eu coloquei aqui 8 pontos, que explicam como é que o problema se estrutura na nossa mente, que explica como é que o problema se estrutura na mente de qualquer pessoa. E eu diria mais, qualquer problema tem essa estrutura. Você vai poder avaliar os seus problemas emocionais quando eu for falando sobre isso, e você vai dizer para mim se faz sentido ou se não faz sentido isso que eu vou dizer, tá bom? Então eu vou colocar uma situação aqui. Vamos colocar o exemplo então da pessoa que passou por uma situação de agressão, tá? Aquela garota que passou por uma situação de agressão. Essa pessoa que passou por uma situação de agressão, ela tinha qual idade? Isso é muito importante. Por quê? Porque até todos os pedagogos, inclusive, vão concordar com isso, que até no máximo 10 anos a sua personalidade ainda está em formação. Sabe aquela história de que a mente da criança é uma esponjinha, a criança vive em hipnose 100% do tempo. Hoje eu brincando com meu filho, ele estava com uma pastilha na mão, ele falou: pai, você quer? Eu falei: quero. Ele falou: então vem pegar. Eu falei: olha uma vaca voando. Ele olhou pela janela e falou: cadê? Pega eu no colo para ver. Eu falei: vem cá no colo, eu tomei a pastilha dele. Você me enganou, enfim. Mas é interessante que a criança, ela acredita em tudo que você fala, dependendo da idade dela, né? Então, tem que ter cuidado com o que você fala, porque algumas coisas que você falar vão se tornar verdade na mente dela instantaneamente, imediatamente. Ó, estou falando, falei que sempre me encontro nos seus exemplos, beleza. Já apanhou, eu lembro que a sua é minha irmã mais velha, eu lembro que tinha um garoto que, na primeira série, ele me batia, né? Eu era bem bobinho e ele surrava eu. Pegava meus brinquedos, roubava meu lanche, era uma coisa impressionante. Ela ia lá e pegava ele também. Então, Elinice, bem-vinda. Então, pessoal, o que acontece? Imagine que essa pessoa que era agredida toda vez que ia na rua, ela tinha ali os seus 5 aninhos de idade, tá? Então, ela é agredida uma vez. A mente dela já se depara com aquele problema, né? Poxa, fui agredido. Ela sai uma segunda vez, ela é agredida de novo. Só que de repente vem a irmã mais velha dela, protege ela, cuida dela e fala: peraí, ninguém vai mais bater em você, que nem a Su fazia comigo, né? Ninguém vai bater em você aqui. Agora se bater em você, vai se ver comigo. Ela se sente protegida naquele momento, mas a mente dela contou ali. Então, aqui tem um fator importante, porque ela sentiu muito medo nesse momento. Então, isso que aconteceu deve ser importante. Essa pessoa, quando tem lá seus 20 anos, arruma um namorado. O namorado toma uma cervejinha a mais lá, fica muito estressadão. E ela fala: amor, vamos pra casa que você tá bravo. E ele vai lá e dá um soco nela. Isso vai ser o motivo suficiente para que ela reaja, não somente em relação àquele soco que ela tomou do namorado cafajeste naquele momento, do namorado alcoolizado. Ela vai sentir aquilo que ela sentiria caso fosse a primeira vez que ela tivesse sido agredida na vida dela, mas ela também vai sentir o que ela sentiu quando a outra garota agrediu ela na rua. Ela também vai sentir quando a mãe dela batia nela, ela vai sentir tudo junto. Como se você fosse somando, esses conhecimentos, esses aprendizados, essas vivências, de forma que não adianta você falar para uma pessoa que está numa crise de pânico, por exemplo, de ansiedade,
Não adianta você falar para um depressivo, mas está tudo bem. É a pior coisa, é o pior tapa que você pode dar na cara de uma pessoa que está passando por uma situação assim, é dizer para ela que está tudo bem, porque o que vai passar na cabeça dela naquele momento é o seguinte: ok, então eu estou realmente louco, então eu estou realmente louca, porque eu estou sentindo isto, mas está tudo bem, me interne. Esta é a pior frustração de quem tem crise de pânico e ansiedade, de quem passa por uma situação de depressão. Tá? Mas quando nós conhecemos esse mecanismo, esse funcionamento da mente, a gente compreende que aquilo que aquela pessoa está passando naquele momento é o resultado de uma soma de fatores, ao qual nós vamos chamar agora de aprendizado. Então a mente dela aprendeu que se acontecer uma situação X, ela tem que reagir de uma forma Y. Então, toda vez que uma coisa acontece, a outra vai acontecer também. Então imagine aquela criancinha de 4 anos, com 20 anos acontece uma coisa parecida e ela, então, começa, ó, a Lu falando, sei bem isso. Né? E é verdade, né, Lu? O que acontece? O segundo ponto é a mente interpreta com base nas suas experiências anteriores. Então, uma criança de 4 anos, por exemplo, que seja agredida na rua, se ela tem... Fez sentido, Elaine? Bacana, legal. Se quiser compartilhar, se não for incômodo para você compartilhar o seu caso aí, fica à vontade, tá? Então, quando aquela criança ela passa por aquela situação, qual é a interpretação que ela tem da vida? Né? De repente, se uma criança olhar para uma outra e falar assim, eu vou matar você, pode ser que aquela criança acredite e ela vai sentir o desespero de quem está prestes a morrer. Então perceba que a interpretação que aquela criança tem da vida, se ela fosse mais madura, se ela fosse maior, se ela fosse mais velha, mais experiente, ela saberia que aquilo é só uma força de expressão, ninguém vai matá-la, mas porque ela tem essa literalidade, né, que inclusive é também uma característica da mente, porque ela tem essa literalidade, ela sente com muita potência aquilo. E no futuro, se ela passa por uma situação em que alguém olha para ela e fala, vou matar você, ela traz aquela sensação de novo. Veja que a mente trabalha com associações. À medida que acontecem coisas parecidas, ela traz aquela emoção com tudo. Às vezes coisa que já estava enterrado, que já estava lá atrás, que você nunca mais tinha pensado naquilo, mas quando acontece aquela situação pontual, aflora tudo aquilo de dentro de você, é como um vulcão, bum, entrando em erupção. Então, a sua interpretação, ela faz com que você produza uma emoção que geralmente reforça aquele primeiro impacto emocional que você teve. Então, por conta da sua interpretação, vamos lá, a garotinha foi lá, bateu na outra garotinha e falou assim, eu vou matar você. Porque ela não tem maturidade, o fato dela ouvir, olha, ela vai me matar mesmo, vai gerar aquele desespero. Olha que interessante. A forma como ela interpreta aquilo vai reforçar aquela emoção que ela sentiu e essa emoção vai gerar um comportamento. Ela vai chorar, certo? Ela vai entrar em prantos porque ela acredita que alguém vai matar ela naquele momento. Agora, esse comportamento, quando a pessoa é mais velha, depois disso a irmã dela foi lá, protegeu ela, né? E aí agora ela é mais velha e tomou um soco do namorado que estava alcoolizado. O que vai acontecer? Aquilo que ela sente quando acontece aquele evento é fruto de... Vamos colocar 4 pontos aqui. Então ela sentiu, agora ela está se comportando como uma pessoa que está em pânico. Ela está com a respiração acelerada, medo de morte, mãos geladas, tremor, né? Então isso é um comportamento. Esse comportamento, ele só existe por conta de uma emoção que ela está sentindo ali naquele momento. Esta emoção é fruto de uma interpretação, mas não a interpretação do adulto. Entendeu? A interpretação da criança. E essa interpretação da criança decorre das experiências que ela tinha quando aquele evento inicial aconteceu. A Elaine diz assim, meu padrasto bebia muito, tem horror de bebida, para mim ela era a razão de tudo ruim que acontecia na nossa casa. Olha que interessante, bem-vindo, Andrei. Olha que interessante que a Elaine está falando. Então, Elaine, isso quer dizer que de repente você pode arrumar não sei se você é casada, se você namora, mas de repente você pode arrumar um namorado, ou uma namorada, não sei, e essa pessoa aparece um dia na sua casa com uma latinha de cerveja e você dispensa essa pessoa imediatamente porque essa pessoa tem uma latinha de cerveja na mão e às vezes a pessoa é super gente boa. Mas quando você olha aquela latinha, vai fazer referência
ao padrasto chegando bêbado em casa, né? Então, Lindo, seja bem-vindo. Então, pessoal, tô acenando para a galera aqui que vai entrando. Então, pessoal, vamos lá. Aquele comportamento, depressão, ansiedade, pânico, é fruto de uma emoção. Qual é a emoção? Medo. Medo. Esse medo é fruto da interpretação daquela criança lá atrás que passou por uma situação. Luiz, como é que a gente resolve isso? A gente faz um processo de reeducação da mente, onde você vai lá e educa essa criança. Onde você pega todo o conhecimento que você tem hoje na sua mente racional, analítica, você aplica a esta criança, como se você estivesse agora fazendo as pazes de duas partes da sua mente. Aquela parte que automatizou uma resposta, aquela parte que pensa mais devagar, que é mais racional, que é mais analítica. Quando você faz as pazes dessas duas partes, então o problema simplesmente desaparece. Luiz, mas é fácil assim? Luiz, mas eu faço anos de terapia e não consegui resolver isso. Sim, você faz anos de terapia e não conseguiu resolver porque a abordagem que você está utilizando não é uma abordagem que vai direto ao ponto. É uma abordagem, usando o exemplo da nossa colega que apanhou do namorado, né, que é uma colega fictícia, o profissional vai ficar falando para ela ali sobre relacionamentos abusivos, narcisistas. E, gente, vamos falar uma coisa, parece que esse assunto de narcisista vicia. Porque a pessoa começa a falar sobre esse assunto e não para nunca mais. Todo mundo é narcisista para ele, todo mundo é abusador e não percebe que o problema é ele, que o problema é ela. Luiz, mas você não pode falar isso que o pessoal vai sair da live, vai ficar bravo com você. Mas é verdade, sabe por quê? Uma vez, galera, segura aí, não sei se vocês vão ficar chateados que eu vou falar, espero que não. Mas uma vez, uma pessoa que eu gosto muito falou assim, o que seria dos espertos se não fossem os trouxas, né? E a vida é assim. O que seria do predador se não existisse a presa? Já pensou um mundo onde só houvesse predadores? Onde não houvesse uma presa? Já pensou? Então, quando uma presa encontra um predador, a presa está sendo o que ela é, o predador está sendo o que ele é. Portanto, não adianta. Vamos colocar uma situação mais pontual aqui. Você está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Não adianta você ficar pesquisando tudo sobre narcisista, tudo sobre relacionamento abusivo. Você vai virar uma enciclopédia de relacionamento abusivo e de narcisismo, só que você não vai resolver o seu problema. Porque o seu problema não é resolvido quando você entende o outro que é um abusador. Ele é caso perdido. Esquece ele, esquece ela. Chuta pra lá. Joga fora. Mas a sua vida pode ser mudada quando você começa a se portar de maneira diferente, quando você vira predador, quando você começa a mostrar os dentes, as garras, né? Quando você deixa de ser presa. É assim que a vida começa a caminhar. Tá bom? A Su tá falando exatamente, é isso aí, é isso mesmo, gente, tá? Então, assim, eu sou muito pragmático, sou muito prático, né? Não gosto muito lenga-lenga de muito nhen. Existe um problema, vamos focar na solução desse problema. A gente ficar discutindo aí quem é narcisista, quem não resolve porcaria nenhuma. Só vai fazer com que aquela pessoa fique mais fissurada naquele assunto, se vitimize cada vez mais demonize o outro, e isto não gera solução para o problema de ninguém, tá bom? Quem resolve os seus problemas é você. E como disse a Suelen agora, não adianta reclamar, tem que agir, tá bom? É claro que conhecer é importante. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, gente. Eu costumo dizer que falar sobre o problema é muito importante até determinado ponto. Então, o paciente chega na sessão e começa a falar do problema dele. Até certo ponto, isso é bom e edificante, por quê? Porque eu estou compreendendo o caso dele. Mas quando passa desse limite, já começa a reforçar o problema. Já começa a ser uma coisa ali que ele está justificando por que ele está depressivo, por que ele está ansioso, por que ele está em pânico. Isso é muito ruim, tá? Então, prosseguindo. Agora que a gente já conhece essa estrutura do problema, né, de 4 pontinhos aí, comportamento, que é fruto de emoção, que é fruto da interpretação da criança, não do adulto. Por isso que quando o adulto ensina a criança, coloca essa interpretação mais evoluída, mais madura na criança, ela começa a interpretar a situação diferente, não faz mais sentido ter aquela ansiedade. Então, eu tenho um caso bem legal, né, que uma mulher, ela tinha fobia, era um tipo de
de intolerância, mas uma intolerância de comer o arroz, né? Quando ela colocava o arroz na boca, ela se sentia muito mal, ela tinha que cuspir fora, se sentia muito mal porque tinha que ficar explicando para todo mundo quando fosse jantar em algum lugar, almoçar em algum lugar, e o marido já ficando chateado também. E acontece que essa pessoa fala assim, Luiz, eu quero fazer uma sessão com você. Quando a gente... Alessandra, seja muito bem-vinda, prazer tê-la por aqui. Quando essa pessoa falou para mim, Luiz, eu preciso... Ô Lu, o que você está entregando o Guilherme aí? Não sei de nada, hein? Eu tenho isso, não come arroz? A gente vai resolver isso, queridão. Olha o que aconteceu com essa pessoa. Eu falei para ela, você vai levar... Boa noite, Ale. Você vai levar uma marmitinha de arroz pro consultório. E aí, ele ficou meio assim, eu falei, leva, cara, leva, porque a gente vai fazer aí um teste, não vai custar nada. Leva, você vai colocar na boca, vai comer, se comer, show de bola, missão cumprida, se não, a gente faz outra, né? Não existe fracasso, existe feedback. O feedback às vezes pode ser melhor ou nem tão bom, mas a gente vai insistindo ali, né? E ela levou, né, o arroz. E quando chegou no final da sessão, eu falei, agora é a prova real, vamos lá. Pega a marmitinha, com garfinho, arroz, e foi né? Até aquela musiquinha de suspense no fundo. Quando ela colocou o arroz na boca, começou a mastigar, fez uma cara meio assim. Engoliu o arroz e ficou sem entender. Caramba, eu tô comendo arroz. O que estava acontecendo até agora há pouco, né? Foi uma sessão a gente fez uma sessão bem longa, né? Foi umas 3, 4 horas de sessão. Mas o que estava acontecendo até de manhã, que não deixava a pessoa comer arroz, agora, no início da tarde, ela podia comer arroz. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é que uma situação traumática da infância... Ô, Guilherme, a Lu tá te provocando aqui. Então, o que acontece? Uma situação traumática da infância, que não tem nada a ver com arroz, simplesmente aconteceu uma situação, um conflito ali, e naquele momento ela estava comendo arroz. Então, a mente dela bloqueou o arroz, falou, arroz é ruim, porque se você comer arroz, vai acontecer isso de novo. Quando você ressignifica isto com a criança e a Alessandra, que entrou agora há pouco, não sei se está por aqui ainda, se tiver, dá oi aí, Alessandra. Ela tem 2 livros, né, que é A Vida pelos Olhos de uma Criança e Lições de Vida de Mãe para a Filha, que são livros fantásticos. Eu estou lendo o primeiro eu li. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Jéssica está sempre por aí também. Então, o que acontece? A gente sabe que nós temos aquela criança traumatizada lá dentro ainda. Isso se manifesta de formas muito claras, muito óbvias, inclusive em relação a alguém que não come arroz, né? E aí, quando a gente solucionou aquela questão do arroz, que não era o arroz, era uma discussão em família, uma coisa meio pesada assim, não faz mais sentido a mente agora ter aquela repulsa pelo arroz. E a pessoa come arroz. Em uma sessão. Sim, Luiz, em uma sessão. Claro, em uma sessão. Mas por que essa pessoa tentou fazer terapia? Ela tentou fazer simpatia? Ela tentou fazer... A benzedeira disse que estava com o bucho virado. Falou um monte de coisa lá. E por que não resolveu, mas resolveu com a terapia? Porque, gente, você entender o problema da maneira correta vai fazer com que você tenha um resultado melhor, tá? Você entender o problema da maneira correta vai fazer com que você tenha uma solução mais rápida, tá bom? Então, vamos lá, tá? Ficou claro essa parte? Vou repetir. Comportamento, não como arroz, é fruto de uma emoção. Eu sinto alguma coisa quando eu vou engolir arroz. Guilherme, já que a Lu te colocou no fogo, conta pra gente o que você sente quando você coloca o arroz na boca. Se você quiser, tá, cara? Não quero te expor. Se não quiser, não tem problema. Não sai da live, não. Fica por aí que sua presença é muito preciosa. Então, eu sinto alguma coisa quando eu coloco o arroz na boca e tento engolir. Emoção, que é fruto de uma interpretação da criancinha. Certo? Você resolve a interpretação da criancinha, a emoção desaparece, o comportamento já não faz sentido. Você vai agora ajustar esse comportamento, tá bom? Eu não vou mais repetir isso, porque senão vai ficar... Acho que já ficou chato, né? Que eu já falei isso várias vezes. Mas é porque a pessoa demora para entender isso, viu, gente? A pessoa demora para compreender essa estrutura, porque já vem, né, com os conhecimentos anteriores aí. Enfim, agora vamos colocar a situação... Vamos colocar, né? Vamos é ruim. Vamos colocar a situação do arroz. A pessoa que não consegue comer arroz porque
trava naquele momento, ou da pessoa que não consegue sair na porta de casa ou sair da porta de casa porque passa mal, né? Vamos lá. Estou falando, repete porque tem gente entrando depois. Mas beleza, gente, quem tá entrando agora, pega do começo depois, tá? Continua com a gente aí. E depois vocês podem assistir do começo, eu pretendo deixar gravado aqui, se der tudo certo, tá? Ó, o Guilherme fala assim, sinto enjoo, vontade de vomitar, porque passei mal quando era criança. Ó, como é um trauma bem pontual, talvez não se aplique aquilo que eu disse para vocês no início, que a gente geralmente erra o tiro quando fala que sabe a origem. No caso do Guilherme, ele lembra de um evento onde passou mal comendo arroz e depois disso ele não comeu mais. Pode ser que realmente a causa seja essa, viu, Guilherme? A gente vai tratar isso aí. Depois você topa gravar ou mandar um depoimento em texto, né? É bacana, porque o pessoal que está acompanhando na live vai conseguir ver o resultado desse processo que eu vou fazer contigo aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Uma vez que eu tento comer arroz, e olha só o que o Guilherme colocou aqui. Passei mal uma vez e não consegui comer mais. Quer dizer, ele tentou comer e não conseguiu. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tenta fazer aquilo e não consegue, ela gera uma crença. Isto não é para mim. Isto não é legal para mim. Certo? Então, ela tem aquela crença e junto com a crença vem uma expectativa. Se eu for comer arroz de novo, não vai dar certo, vai ser ruim. Mesmo assim, ela vai lá e insiste, tenta comer de novo. Pela expectativa dela, já vai acontecer aquela situação. Se tivesse tudo bem, pela expectativa ela já teria alguma dificuldade. Quando criança ele não podia ver nem um grão de arroz na mesa, que chorava. Traumatiza mesmo, gente. Traumatiza de verdade. Eu acredito nisso. Então, entramos num outro ponto desse automatismo de informações. Até então, a gente está falando de uma situação traumática que pode ter acontecido. A partir de agora, a gente está falando de crença. Como é que a crença funciona? Isso se chama looping hipnótico. Foi James, esqueci o nome, que falou sobre isso a primeira vez aí, que trouxe esse conceito, mas que é um conceito que já existe desde que o mundo é mundo, né? Então é mais ou menos assim. Eu tenho uma expectativa. Se eu sair de casa, eu vou ter pânico. Se eu ver arroz em cima da mesa, se eu comer arroz, eu vou passar mal. Eu já estou preparando a minha mente para que aquilo aconteça, pelo meu medo. Quando eu vou fazer aquilo, quando eu vou tentar sair de casa, quando eu vou tentar comer arroz, o que acontece? Se concretiza, se realiza exatamente aquilo que eu tenho medo. Então, o que vai acontecer? Eu vou reforçar aquela crença. Quando eu reforço a minha crença por causa da experiência, só que lembre que essa experiência talvez só foi causada por conta da minha expectativa lá atrás. Vira um looping. A crença gera uma expectativa, que gera uma experiência, que gera uma expectativa, que gera outra experiência e fica nesse looping. A partir daí, você já vai ter alguma dificuldade em tratar apenas aquele momento no qual isto aconteceu pela primeira vez. Então você já não vai mais atacar aquele momento no passado, você vai atuar na crença. E geralmente é mais fácil você atuar na crença quando você tem a representação da criança ali para poder dialogar com ela, para poder conversar com ela e explicar que na verdade não tem problema. Se você comer arroz, está tudo bem. Ou se você sair da rua, que ninguém vai te bater, porque está tudo certo, está tudo bem, né? Então, repetindo aqui, ó, você vive uma situação que causa um impacto emocional negativo, engasgar com arroz, apanhar na rua, ser espancado pelo padrasto, o padrasto chegar bêbado em casa. Sua mente interpreta isso com base nas suas experiências anteriores. Então você olhou aquela situação, o que eu tenho, sua mente já busca, o que eu tenho sobre isso, né? E vai trazer uma interpretação. A interpretação reforça a emoção, você fortalece aquela emoção por causa da sua interpretação. E quarto ponto. Gente, isso tá num post que eu fiz hoje, tá? Quem quiser depois dar uma olhada lá, tá tudo escrito lá, bonitinho. O comportamento ou a emoção produz um comportamento e aquele comportamento produz uma crença. Quando eu me comporto daquela vez em um momento, eu já tenho uma crença de que aquilo pode acontecer de novo e entra naquele looping que eu falei para vocês. Então a terapia consiste em um processo de reeducação emocional. Isso quer dizer que é necessário
compreender o mecanismo de aprendizado inconsciente e como a sua mente utiliza deste recurso para a autopreservação. Então vamos lá, gente, a nossa mente, ela não é do mal, ela não é ruim, porque a gente, de repente, não consegue superar esse medo de X, Y, Z. Né? O que acontece? Quando você tem esse medo, é como se a sua mente quisesse se proteger. Sabe aquela mãe que tem aquele cuidado excessivo? Ou imagina que você, de repente, colocou ali uma criança de 3 anos para dirigir um trator. Pensa que atualmente é um supercomputador muito potente, só que está sendo executado às vezes, está sendo operado por uma criança de 3 anos que está lá batendo nas teclas assim, ó, apaga, apaga, apaga. Então, o que acontece? A gente acaba tendo reações sobre as quais a nossa mente consciente não concorda. Por exemplo, poxa, eu sei que não tem nada a ver chegar lá, entrar numa festa e conversar com as pessoas. Eu sei que não tem problema nenhum de pegar um carro e dirigir, eu até sei dirigir. Eu sei que não tem problema nenhum de entrar num metrô, né? Eu tive esse problema. Sabe como que foi o meu caso? Eu entrei em uma das formações que eu fiz, inclusive foi a formação com os irmãos Felipe e Filipe, lá do Instituto Leones. Eu entrei na formação com esse problema. Na hora do almoço, eu saí, peguei o metrô, fui, voltei e estava tudo bem. Quer dizer, Luiz, você ficou bem 15, 20 minutos? Sim, exatamente isso. Tá? Então, tudo bem que foi uma abordagem mais superficial, porque estávamos aplicando uma técnica que era uma técnica mais superficial. Mas foi rápido, realmente resolveu ali na hora. Tá? Então, pessoal, a sua mente consciente ela vai ficar brigando com a tua mente inconsciente. E a sua mente consciente é nada mais, nada menos do que o quê? Aquele pensamento racional analítico. Sabe aquele desenho onde fica o diabinho aqui e o anjinho aqui? É mais ou menos isso. Olha, não tem problema sair. Não tem problema comer arroz. Não tem problema dirigir. Não tem problema entrar nesse elevador ou não tem problema entrar nesse metrô. Sua mente consciente está dizendo isso porque realmente não tem problema nenhum. A probabilidade de acontecer alguma coisa ruim ali é muito pequena. Mas o diabinho fica aqui. O quê? Se você entrar, você vai morrer. Bate o desespero, a pessoa tenta tomar aquela atitude, trava, chora, paralisa. Por quê? Porque aquele mecanismo automático está dominando o comportamento dela. E saibam de uma coisa, o seu comportamento ele é determinado não pela sua mente consciente, mas pela sua mente inconsciente. O seu inconsciente determina a sua atitude, o seu comportamento, a maior parte das coisas que você faz. Por isso, a importância de você entender qual é, e já partindo para o final, né, já vai dar mais de 40 minutos de live aí, por isso que é importante você saber exatamente como esse processo aconteceu, porque você sabendo disso, você tem condições de atuar. É claro, você vai fazer isso num ambiente de terapia. Você não vai hoje lá deitar na sua cama, no seu quarto e falar assim, ó, agora eu vou lembrar daquele momento em que o cachorro mordeu o meu bumbum e arrancou um pedaço. A probabilidade de você ter uma crise de pânico e sair correndo da sua própria casa é muito grande, tá? Então não faça isso, pelo amor de Deus. Inclusive tem uma colega psicóloga que eu atendi ela, né, algumas vezes, e ela trouxe essa percepção que, poxa, muito bacana. Ela falou, nossa, Luiz, no momento que a gente está no processo, se não tiver você de fora falando assim, não, mas pergunta isso, mas faz aquilo, faz dessa forma, a gente não consegue se comportar, não consegue resolver. Por quê? Porque quando você está no processo, é como se você estivesse acessando ali suas emoções e você fica incapacitado de tomar a decisão certa, a menos que tenha alguém do outro lado falando, fazendo o papel quase que, fazendo o papel da tua mente analítica racional, dialogando com você para que você tenha uma visão de fora daquela situação e consiga resolver. Então, gente, todas essas situações que eu citei aqui são situações que podem ser tratadas com hipnoterapia, tá? Inclusive, o caso que o nosso colega aqui, o Guilherme citou, dá para resolver com hipnoterapia também. Inclusive, esses traumas de, mas o meu padrasto bebia. Minha amiga, se estiver por aqui ainda, você vai concordar comigo. Isso atrapalha muito os relacionamentos na vida da gente, né? Porque às vezes você começa a julgar uma pessoa só porque ela toma cerveja, sei lá, né? E, enfim. Então,
assista essa live do início, de novo, quem está aqui desde o início, se puder, porque este conteúdo é conteúdo de terapia. Você pagaria uma sessão para ouvir isso que eu estou dizendo, tá? Inclusive, se você não tirou suas dúvidas, está perdendo uma grande oportunidade. Não fique com dúvidas, tá? Então, se você conhece alguém que passa por situações sobre as quais não consegue explicar, fica perdido ali, isso gera uma baixa autoestima, faz a pessoa entrar numa depressão, compartilhe esse vídeo, vai ajudar a pessoa a se entender melhor, vai ajudar essa pessoa a pedir ajuda também. O meu objetivo quando eu trago esses conhecimentos, gente, é justamente... bem-vinda, doutora Adriana, bem-vinda, Paula. É justamente fazer com que outras pessoas, mesmo as que não estão presentes aqui ao vivo, né, nesse momento, que elas possam assistir depois e falar, poxa vida, olha, o que esse cara está falando aí faz sentido, parece mesmo com o que eu estou passando. E essa pessoa procure ajuda, porque quando você ajuda uma pessoa, você muitas vezes muda não só uma vida, mas você muda uma família, você muda todo um contexto, você muda uma empresa. Quando você trata o gestor de uma empresa, você muda a vida de cada subordinado dele, que ele ficava perseguindo, enchendo a paciência dos coitados ali, né? Quando você trata, às vezes, um senhor, você está mudando talvez a vida da família dele. Quando você trata um jovem, você está mudando o futuro de uma pessoa. Gente, isso é fantástico. Eu, inclusive, fico pensando às vezes, poxa, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse condições de ajudar pessoas, como, graças a Deus, eu tenho podido fazer hoje, se eu tivesse essa capacidade há 15 anos atrás, quantos casos? Eu lembro de muita gente que eu poderia ter sentado do lado daquela pessoa quando eu só tinha palavras para falar com a mente racional dela. Eu poderia sentar do lado dela e falar, fecha o olho, respira fundo, volta naquele momento lá, vamos resolver isso aí. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas, tá? Então não se negue de fazer isso, de ajudar alguém, de compartilhar essa informação, porque você pode estar salvando uma vida. Pessoal, excelente noite para vocês, obrigado para os que estiveram, os que estão aqui até agora, tá? A gente sabe que live à noite, às vezes o pessoal entra, depois tem que sair, porque tem seus afazeres, né? Tem gente que dorme cedo, mas de qualquer maneira eu fico muito agradecido por todos que estão aqui, por todos que estiveram aqui. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima. Deixem nos comentários lá o que vocês acharam da live, tá bom? Eu vou publicar ela e coloca um comentário lá, fala o que você aprendeu, fala alguma ficha que caiu, compartilha alguma coisa legal aí. Obrigado, Su. E espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, sugestão de novos temas, pode trazer aí que a gente vai compartilhando, tá bom? Tudo de bom para vocês, um forte abraço, até a próxima.